Graça e paz, povo de Deus, bom estarmos juntos aqui acerca da palavra, a conversão acerca da palavra de Deus. Eu queria, pastor Márcio, fazer um pedido, eu tenho um crédito para isso. Nesse tempo, a gente quer movimentar a nossa página do YouTube e a gente queria que você que está aí agora assistindo o programa, está conversando com o Lucas, o líder do ministério da mídia da igreja, ele colocando a importância que a maioria das pessoas que nos assistem através do Facebook acaba não se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Fazer um pedido, vai agora lá. Mateus, ele assiste muito desses youtubers infantis e ele coloca assim, para ficar legal, se inscreve no canal. Quem é que falou isso, eu não sei, mas vai lá, se inscreva para a gente poder estar aí compartilhando cada vez mais esse pensamento daquilo que é o reino de Deus e a justiça dele. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Então não esqueça, se inscreva no canal do YouTube da igreja e compartilhe aí para a glória de Deus. Pastor, a gente estava conversando ontem sobre o momento que Salomão ele acaba de construir o templo e depois de toda a construção, onde Deus permitiu que houvesse a provisão financeira para isso, Deus permitiu que houvesse saúde para isso, Salomão foi muito inteligente, ele separou as melhores cabeças da época, para poder construir o templo. As pessoas que pensaram nos projetos, os detalhes, de cada ornamentação daquele lugar ali, mas em tudo pronto, onde Deus permitiu, capacitou as pessoas para isso, trouxe a provisão financeira, mas ele está deixando claro, logo após a construção, ele deixou tudo acabar. Ele disse, olha, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar, não orar e não buscar a minha face, eu não vou ouvir a oração daquilo que está acontecendo aqui. Mas ele disse que ele quer perdoar, ele disse que ele quer sarar a terra. Aí o Senhor colocou esse pensamento onde o externo está pronto, onde o externo da casa, ainda que ela não esteja acabada, quantas casas não estão prontas, mas tem esse externo da casa, o externo do terreno, o externo da faculdade, esse externo que a gente vê na rede social, onde todo mundo hoje faz uma live, todo mundo hoje é um pensador, todo mundo hoje repete algo que ouviu, às vezes repete até o que não sabe, mas vai repetindo, vai construindo e talvez trazendo mais maldição do que bênção. Pedro ele diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vocês também como pedras vivas deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo, e ele diz, espiritual, onde vocês vão servir como sacerdotes dedicados a Deus. Pastor, há muito confronto nesse tempo, para quem está assistindo agora o programa, quem está ouvindo na rádio, há um confronto muito pertinente para esse pensamento. A gente se habituou aí no templo construído de pedras que não são vivas. É o tijolo, é a cadeira, é o som. Quantas pessoas mudam, não tem mais aquela constância, mudam de igreja como quem muda de cueca. É como quem muda de peça íntima, todo dia está mudando. Não há essa construção onde a pessoa se dedica, como Pedro está dizendo aqui, que nós precisamos, nessa construção espiritual de um templo, ser pedra viva. Então a gente vê hoje em muitos lugares, em muitas pessoas, essas pedras frias, essas pedras sem vida, onde a construção foi permitida por Deus, mas onde a pessoa se esfria ou troca porque não consegue ouvir a Deus. Está dizendo, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei. Então tem muita gente entristecida com Deus porque está falando com Ele, mas não está ouvindo a resposta. Fala com Deus, mas não consegue ouvir porque não há uma construção interior. Não há algo que foi edificado para Deus. E quando a gente conversa com alguém, é só ver a esposa conversando com o marido intertido nos seus muitos pensamentos, nas suas caixinhas. E quando ele não responde, a esposa fica chateada, fica zangada. E uma das crises é a comunicação. Quantas vezes a gente quer se fazer ouvir, a gente quer falar, mas o que nos interessa também é conseguir ter uma resposta.
E se tratando de Deus, há uma carência hoje na nação brasileira, há uma carência hoje mundial de falarmos com Deus e conseguir escutá-lo. A gente está ouvindo muita coisa, muita história, mas aquele que verdadeiramente está ouvindo a Deus nesse tempo, pastor, são muito poucos. Muitas poucas casas estão vivendo isso, muitas poucas igrejas estão vivendo isso, muito poucos líderes estão vivendo isso, porque a preocupação desse externo, né, de um marketing pessoal, onde todo mundo grava agora vídeo, de um marketing da igreja, onde a igreja ela é informatizada, ela tem seus atributos, mas essa interioridade de uma constância, de uma construção, para que haja cura na nação, muito poucos estão vivendo isso, pastor Márcio. Eu assim, acompanhando os personagens da Bíblia, pastor, a gente vê assim, que quem ouvia muito a Deus, falava só o necessário. Você não vê os caras falando muito. Vê Moisés falando necessário, você vê Elias falando necessário, você vê os camaradas que tinham uma intimidade, que ouvia Deus, né? Eles falavam aquilo que era extremamente necessário para que o propósito de Deus se cumprisse, não aquilo que ele queria. Hoje a gente vê gente falando um monte de coisa, e esse monte de coisa que essas pessoas estão falando, será que estão ouvindo Deus? É complicado. E aí a gente vê essa construção, né? O senhor estava ministrando aqui, eu lembrei de Jacó, aonde Jacó saiu, fica 20 anos fora, e ele passa por muitos processos ali, mas Deus permite ele conquistar um monte de coisa, materialmente falando, servos, gado e ouro, e família, e ele volta, e agora chegou o tempo de eu voltar para a minha terra. Só que nesse meio desse caminho, ainda faltava alguma coisa. Eu entendo ali que Jacó viu que houve uma construção externa. Ele saiu de casa sem nada, e agora ele está voltando 20 anos depois com um monte de coisa, mas dentro dele ainda era Jacó. E aí ele pede para a família, para os servos passarem à frente, porque ele ia ficar ali, ali em Betel, né? Onde ele teve um encontro com o Senhor ali. E ele luta com o anjo, buscando algo que ainda não tinha acontecido. Sabe o que acontece, pastor? As pessoas hoje, elas percebem que está faltando algo dentro, mas ninguém está disposto a abrir mão de algumas coisas para que essa mudança aconteça. Jacó abriu mão, vamos na frente, vai lá. Porque o meu negócio aqui, cara, é com Deus. Eu preciso daquilo que está me faltando. Tem pessoas hoje, pastor, na nossa sociedade que sabem que está faltando alguma coisa. É o que é a transformação de caráter, de pensamento, de atitude, comportamento, conquistar algumas coisas externas, mas precisa haver uma construção interna. E aí, querido, só Deus para fazer isso. Porém, muita gente não quer, pastor. E Jacó teve essa batalha ali com o anjo. Ele disse para o anjo: Senhor, não te largo enquanto não me abençoar. E o anjo disse para ele assim: como um príncipe lutaste, a partir de agora não será mais chamado Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Então ali houve uma completa mudança na vida de Jacó, externa e interna. As pessoas hoje estão buscando muito aquilo que é o externo, mas esquece que para Deus o importante é aqui, o interno, o coração. O Senhor ele falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, não vejo o externo, eu vejo o coração. E Deus está procurando hoje, nisso tudo que a gente está vivendo, olhando aí, sondando na realidade o coração dos homens. Talvez hoje caiba, né, verdadeiramente nós, enquanto nação, a gente morrer para nascer de novo. Você que está aí assistindo agora o programa, ouvindo através da rádio, né? Se inscreva no canal, tá ali, faça parte dessa família Semeando e entenda, talvez seja esse tempo da gente se humilhar, né? Você na tua casa, você na tua empresa, buscar a face do Senhor. E aquilo que o pastor colocou, né? Os personagens da Bíblia falavam muito pouco, porque queriam ouvir muito. Hoje a gente está falando muito e ouvindo pouco. A gente está se ouvindo muito, né? Acaba reverberando a nossa voz naquilo que é um propósito que não é nosso. Nada fugiu do controle. Deus está participando de tudo desde a criação, gente. Deus não está fora dessa constituição, não. Quando Deus criou tudo, Ele está participando de tudo até o dia de hoje. Ele não está fora.
E o que a gente precisa entender é que não é trazê-lo para dentro, a gente entrar no projeto dele. Esse é o nosso chamado e propósito. Beijo no coração. Pai. Deus abençoe.